Fala galera, beleza? Esse é o Jacksonlogia Brasil, o seu canal sobre o mundo das guitarras Jackson. Se você está chegando aqui agora, já se inscreve aí no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Lembro sempre que o nosso canal não é o canal oficial da marca. Se você procurar aí no YouTube, você vai encontrar o canal oficial da Jackson, trazendo sempre lá vídeos profissionais, lançamentos da marca, os guitarristas atuais, enfim. Vale a pena seguir a marca lá, beleza? Lembro também que nós não somos ligados nem patrocinados com nenhum representante nem importador. A gente faz porque a gente gosta, beleza? Bom, o nosso vídeo de hoje é uma continuação de um vídeo que nós tivemos aqui no canal falando sobre compra de Jackson. Só que nós fizemos um vídeo já falando sobre iniciantes, compra de Jackson nova, comprando na loja ou pelo site, enfim, mas comprar uma Jackson nova, zero, e dando dicas de guitarras Jackson para iniciantes. Hoje a gente vai falar sobre compra de guitarras Jackson usadas, seminovas. A ideia aqui é dar algumas dicas, né, dar uma visão geral de que cuidados você precisa ter na hora que você for comprar uma Jackson usada. Porque tem uma infinidade de locais onde você consegue comprar guitarras usadas, né, uma infinidade de sites, marketplaces, enfim, lugares, lojas assim que vendem usadas, enfim, onde você vai conseguir encontrar guitarras anunciadas, guitarras Jackson, ou se dizendo Jackson, e que você pode estar adquirindo com um preço acessível, de repente valendo a pena ao invés de comprar uma nova, principalmente se você quiser um modelo que não fabrica mais. Às vezes você quer um modelo que tem alguma característica específica e que você não vai encontrar ali numa guitarra nova. Você quer uma usada porque ela traz aquelas características, é uma série específica, um modelo, enfim, é um shape específico. Então, você vai partir para o mercado de usados. E aí, na hora de comprar uma guitarra usada, tem uma série de cuidados que você precisa ter. E sendo Jackson, tem alguns pequenos detalhes, alguns pulos do gato que podem te ajudar, mas também podem te enganar. E a gente vai falar sobre isso aqui. Beleza? Eu vou pegar como exemplo essa guitarrinha que eu trouxe aqui. Peguei uma guitarrinha qualquer só para a gente poder utilizar aqui nesse vídeo, para servir de modelo. Essa aqui particularmente é uma Dink, né? O shape está aqui, o shape Dink. É uma extrato reduzida a 7/8. Se você não sabe do que eu estou falando, assiste lá o nosso guia, nosso vídeo, que é um guia sobre os vários shapes da Jackson, tá? Mas essa é uma Dink. É da série Concept. Se você não sabe, assiste aí o nosso vídeo sobre história da Jackson, que também fala sobre a série Concept. É uma série de entrada japonesa do início dos anos 90, quando a Jackson começou a ser fabricada em série, fabricada de forma industrial, e levou a sua fabricação para o Japão. Tinham várias séries diferentes, a série de entrada chamava-se Concept. Tá? Essa aqui é a famosa JDR 94, que veio muito para o Brasil, uma guitarra muito comum de se encontrar para venda. É uma guitarra que tem uma reputação muito boa, então ela é muito desejada, muita gente procura, e ela acaba tendo uma facilidade de comércio, tanto para compra como para venda. Então eu achei que seria interessante, seria um bom exemplo utilizar uma JDR 94. Essa aqui ainda é de uma série especial da JDR 94, que na época eles lançavam diversas, né? Essa aqui chama-se Top NR. Top porque em tese ela teria alguma característicazinha premium, o que na verdade acaba não tendo nada tão especial assim. Acho que só a marcação de bolinhas que não é centralizada, ela é aqui em cima, tá? E esse NR é de non-reverse, é sinal que ela não tem, ela é top, a top vinha sempre com o headstock invertido, essa é uma top, só que ela não é reverse, ela é com o headstock comum. Então uma guitarrinha boa, padrão, versátil, uma das que é mais encontrada, mais anunciada, vendendo, e que é muito procurada também para compra. É um bom instrumento quando se pensa em conhecer uma Jackson. Instrumento com construção japonesa, tem uma qualidade boa e é um preço acessível. Vamos usar ela como exemplo. Beleza? Sempre pensando que se você vai começar a procurar uma guitarra para comprar, a primeira coisa é você pensar que guitarra que você quer. Tem um shape específico que você procura? Se você quer uma guitarra versátil, de repente vale a pena procurar por uma Dink, procurar por uma Super Strato. E se você pega uma guitarra daquelas com shapes bem diferentes, você pega uma Warrior, você pega uma King V, por exemplo,
A King V, para você tocar sentado, ela é bem mais complicada. Uma RR você ainda consegue tocar sentado bem, mas uma King V ela é mais complicada, para tocar de pé. Ela é grande, você vai precisar de um bag especial, um case especial para ela, porque ela é bem maior. Então, assim, se você quer uma guitarra que seja versátil, que você consiga tocar de tudo, se não tem um único estilo que você toca, na verdade, você toca na noite, tem uma banda de metal e toca na igreja, no worship. Você vai precisar de uma guitarra que consiga fazer de tudo. Então, de repente, você pegar uma King V, não que você não possa tocar nesses vários lugares com uma King V, mas são 2 captadores humbuckers apenas, né? Normalmente são humbuckers de saída alta, e você vai querer uma coisa mais versátil. Se você sabe exatamente o que você quer, vá atrás daquele shape, procure, né? E, enfim, procure a melhor opção de compra se você vai comprar usada, tá? Partindo do princípio que você quer uma guitarra mais generalista, né? Uma guitarra que seja versátil, uma boa opção é sempre uma Jink, né? Uma Super Strato, que você consegue tocar sentado em várias posições diferentes para gravar, né? Porque normalmente na gravação você vai tocar sentado, né? Se você vai fazer aula, se você vai dar aula, enfim, é analisar qual a sua necessidade, qual o seu perfil, e a partir daí você escolher qual o shape e qual o modelo, qual a série especificamente você vai procurar no mercado de usados, para não sair comprando uma coisa e logo em seguida se arrepender, né? A outra questão é que, assim, independente da série, do modelo, enfim, a Jackson tem por característica normalmente ter um braço bem fininho, ou seja, um braço rápido, um braço para velocidade, que acaba sendo bastante confortável. Se você não está acostumado com esse tipo de braço, você vai estranhar de início. Se você costuma tocar com guitarras que tem um braço mais abaulado, né, mais grosso, enfim, tem um shape o tradicional Fender, enfim, algumas guitarras até de marcas paralelas que tem um braço mais grosso, enfim, quando você pegar uma Jackson você vai estranhar. Não é um problema, na verdade é uma solução, é uma coisa boa, esse braço rápido te ajuda, facilita para você tocar. Mas já se prepare que você vai estranhar isso se você não está acostumado com esse braço fininho, tá? Outra coisa é que a Jackson normalmente tem escala com raio composto. Então, o que eu estou dizendo com isso? Aqui, na parte mais próxima ao headstock, a escala ela é mais arredondada, abaulada, para facilitar você fazer acordes, né? Você tocar acordes aqui. Mas quando você vai avançando na escala, a escala aqui mais perto da 12ª casa em diante, ela começa a ficar plana, ela é uma escala plana aqui. Para quê? Para facilitar solos, para facilitar velocidade. Então é mais uma característica que é para te ajudar a você ter um desempenho melhor, você conseguir tocar mais facilmente, né? Acaba ficando uma guitarra gostosa de tocar. Mas se você não está acostumado, você vai estranhar isso, que você vai perceber que você vai chegar aqui e ele não tem aquele abauladozinho que você tem numa Fender tradicional, enfim. Ele aqui é uma escala reta, e aqui ela é mais abaulada, tá joia? Então já se prepare para isso, que independente da série, do modelo, enfim, a Jackson normalmente tem um braço bem fininho, a parte de cima da escala de um jeito e a parte de baixo de outro. Tá joia? É uma escala de raio composto. É uma das primeiras coisas que o Grover Jackson trouxe para dentro da Charvel e acabou virando a Jackson, tá? Bom, se você já escolheu qual o shape que você quer, qual a série específica, qual o modelo que você quer, tá na hora de começar a procurar por esse modelo e shape específico na internet, né, que é onde você pode ir a lojas de usados, mas normalmente o que as pessoas fazem é ir procurar nos sites de internet, tudo. Procure sempre por boas fotos legíveis, fotos que estejam bem iluminadas, enfim. Evite aquelas fotos que não mostra direito, porque às vezes o cara está escondendo que a guitarra tem marcas na pintura, às vezes batidas, enfim. As pessoas às vezes nem sempre agem de boa fé, né? Então peça sempre mais fotos, não tem por que ter vergonha de pedir mais fotos. Se você está interessado em comprar mesmo, vai lá, faz contato, pede mais fotos, pede até vídeo, de repente a pessoa manda um vídeo. Se você tiver dúvidas sobre o som, às vezes as pessoas pedem, manda aí um vídeo tocando na guitarra e tal. Isso de mandar um vídeo tocando na guitarra não quer dizer nada, porque no final das contas é aquele som com aquele equipamento. Essa mesma guitarra aqui ligada em um valvulado, com uma caixa 4 de 12, ela vai ter um som. Se eu estiver tocando em casa com um amplificadorzinho, com um falante de 8, um falante de 6, não vai dar o mesmo som, obviamente. Então não adianta você ver um vídeo pensando que o som da guitarra é aquele. Então por que é interessante ver
um vídeo do cara tocando com a guitarra que você está querendo comprar. Lógico, você vai ver ela de outros ângulos, né? De repente você vai ter uma visão diferente da guitarra, e você vê principalmente se enquanto ele está tocando, se ela está conseguindo manter a afinação, tá? Por quê? Uma guitarra que de repente não está mantendo a afinação legal, de repente ela não está com o braço em ordem. Se o tensor estiver funcionando bem, isso não é um problema. Um bom luthier consegue ajustar isso para você. Mas se não estiver, começa a ficar um pouquinho mais complicado. E falando em tensor, um alerta é se de repente você vê lá, tá sem a tampinha, significa que já andaram mexendo naquele tensor para um lado para o outro. Não tem nada demais, é um trabalho que o luthier faz quando ele toca a corda, ajusta a ponte, enfim. Mas o fato de estar desleixado sem a tampinha é um alerta ruim, né? Se você olhar, ele não tem a tampinha do tensor aqui, o Truss Rod Cover, tá? Outra coisa é que quando você regula o braço, normalmente se regula a Floyd também, a Floyd tem uma tendência a trabalhar reta aqui em relação à guitarra, tá? Se ela estiver bem regulada, e se você está pensando em comprar e não precisar gastar com regulagem de início, o que é pouco provável, tá? Toda guitarra, quando você compra para deixar do seu jeito, o ideal é passar por um luthier. Se você, nesse primeiro momento, tô comprando, agora não dá, mais pra frente eu faço, se vier reguladinha é melhor, e tal, etc., a ponte tá retinha. Se a ponte estiver muito inclinada, não tá legal. Se ela estiver afundada, também não tá legal, né? Mas isso é fácil resolver, não quer dizer que ela tá com defeito, só que significa que ela vai precisar de uma regulagem. E se você não sabe regular, você vai passar por um luthier e vai ter mais um gasto com o luthier. Lembrando sempre, tá? A Jackson, grande parte do que tem no catálogo da Jackson são guitarras com Floyd Rose, mas você também encontra guitarras Jackson com ponte fixa, e aí na sigla vai estar lá um HT. Quem ainda quer saber sobre siglas, vê lá o vídeo sobre os shapes que a gente fala sobre a tabela de siglas também, tá? Vai estar um HT, ou ela pode ter uma ponte que é uma Tonomatic, aqui, que é igual das Les Paul, só que com as cordas passando por dentro do corpo, uma string to body. E aí normalmente ela tem um T ali na frente para dizer que ela tem string to body, que ela é uma Tonomatic. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você é um iniciante, não está comprando uma nova, vai comprar usada, às vezes é legal evitar uma Floyd uma Floyd Rose, enquanto você ainda não desenvolve na guitarra, não aprende um pouco mais, porque uma Floyd Rose realmente ela é mais complicada um pouquinho para você trocar corda, para você regular, você às vezes vai precisar de um luthier quando for fazer qualquer outra regulagem aqui. Se você quiser se desafiar, beleza, tem muito material na internet para você aprender sobre Floyd Rose e já utilizar ali esse momento para aprender também sobre regulagem. É um bom desafio. Mas para o iniciante, às vezes ele vai se complicar à toa. Pega uma guitarra com ponte fixa ou com uma Tonomatic ali, né, com as cordas passando pelo corpo, você vai evitar uma série de dores de cabeça. Aí, falando em pontes, vem mais um pulo do gato que eu queria deixar para vocês aqui. As pessoas, às vezes, montam guitarras e colocam o Jackson, tá? Esse adesivo vende. Primeiro que é adesivo, né? Se você olhar aqui, esse water slide aqui, ele tá por baixo da pintura, tá? Não sei se vai dar para ver aí pelo reflexo, mas ele tá por baixo da pintura. Tá tentando fazer o reflexo aqui. Ele não tem relevo aqui. Isso é a primeira coisa que você vai ver pessoalmente na guitarra. Mas a outra coisa é que toda Jackson que tem ponte com tremolo, que não é Floyd Rose, ela tem 2 pivôs. Ela não tem aquela ponte Fender com 6 parafusos, tá? As primeiras Jackson lá, Custom Shop, lá nos anos 80, eram guitarras assim. Depois disso, a Jackson adotou, principalmente quando foi fabricada, passar a ser fabricada num processo industrial, por ponte com 2 pivôs. Então se você vê uma Jackson, que se diz Jackson, com uma ponte daquela ponte estilo Fender, com 6 parafusos, desconfie. Ou foi substituída a ponte e foi colocada uma ponte daquela, o que é um mau sinal, porque foi feita furação diferente nela, foram feitos 6 furos para poder colocar, enfim, não é a ponte dessa guitarra, não foi feita para isso. Ou nem era uma Jackson, que às vezes acontece dos caras fazerem também, pega um corpo diferente, né, de uma outra superextrato qualquer, e coloca um braço Jackson. Ou então pega alguma superextrato de marcas que tem um headstock pontudo e coloca lá o adesivinho aqui, Jackson, e quer vender para você. Então fique ligado nisso. Jackson que é Jackson, ou ela vai ter Floyd Rose, ou ela tem as cordas
numa tonométrica entrando pelo corpo, ou vai ser uma ponte fixa HT, ou ela vai ser um tremolo com 2 pivôs. Ela não vai ter a ponte com 6 parafusos. Isso não existe. Tá legal? Falando em guitarras paralelas em que o pessoal acaba colocando jacks, tem uma série de marcas, né, que fabricaram guitarras assim. Né? A Shelta chegou a fabricar guitarras assim, até Flying V, tá? Parecido com a Rhodes, parecido, não é idêntica, tá? Mas parecida com a RR. Você tem algumas guitarras que fabricaram com esse headstock aqui. Só que eles erram esse ângulo. Então fica ligado nesse ângulo. Compara com foto de Jackson que você encontra, Jackson que você tem certeza que é Jackson mesmo. Esse ângulozinho final aqui, normalmente, essas cópias, réplicas, tentativa de falsificação, não tem essa quina aqui na medida correta. Normalmente é mais bruto. Não é exatamente essa medidazinha pontuda que a Jackson tem aqui. Eles não conseguem fazer exatamente aqui, ou porque não tem a medida, enfim, porque o molde estava errado, ou porque não quiseram fazer mesmo, e o pessoal que tem má fé, às vezes, de colocar Jackson, né? Mas esse bico aqui, normalmente não bate quando a guitarra não é Jackson de verdade, tá? Então, mais uma coisa para você olhar. Olha a ponte, olha aqui esse bico, que se não for Jackson de verdade, esse bico não vai bater, tá? Uma outra coisa em relação ao braço, se a guitarra realmente é uma Jackson ou não. As Jackson, normalmente, o final da escala é reto, tá? Vejam que aqui ó, ela termina reto, é um corte reto, quadrado praticamente o final da escala, tá? E muitas das vezes são guitarras que não são Jackson e que tentam dizer que é Jackson, e você vê que dá uma coisa arredondada aqui, o final da escala é aquela coisa arredondada igual o som das Fenders e de uma série de outras guitarras que fazem essa coisa arredondada. Tem o cantinho, a quina aqui arredondadozinho e tal. A Jackson não, a Jackson termina seca, assim, reto, quadrada. É uma terminação praticamente reta, quadrada. Se não tá assim, desconfie também. Aproveitando que eu coloquei a guitarra nessa posição aqui, uma outra coisa que é típica e que você descobre fácil, tá? Que aquele corpo não é um corpo Jackson, isso vale para a maioria dos casos, não é em todos, é a posição dos 2 knobs, que normalmente a Jackson acaba tendo 2 knobs apenas, em relação à chave. Essa chavezinha aqui, esse switch de 5 posições, aqui, estão ouvindo o barulhinho dele aí, né? Normalmente ele fica entre os 2 knobs, só que um pouco mais para fora, mais próximo da borda da guitarra. Essa é a posição que a maioria das Jackson vai ter esse knob. Aí você fala, mas tem a Signature do Misha Manso, tem a Jackson HT, a TH, etc, que tem isso aqui, tem uma versão especial. Não, beleza, você vai encontrar algumas Jacksons especiais que não tem essa disposição dos 2 botões e aqui seu switch, tá? Mas aí você já vai encontrar essas guitarras muito acima, são guitarras muito caras e vai ser fácil identificar que é uma Jackson verdadeira, apesar de não ter essa posição dessa forma aqui. Mas se é uma Jink, se é um formato Jink, que a maioria das guitarras, né, são, fora as Flying V, Kelly, enfim, os outros shapes, essa é a posição que você encontra os 2 knobs e o switch é aqui. Quando tentam colocar outras guitarras, que o corpo não é uma Jackson, às vezes até o braço, colocaram um braço de Jackson num corpo de superestrato qualquer. Normalmente as outras guitarras, como a Washburn, ou como, enfim, a Ibanez, enfim, as outras guitarras, o switch é aqui, é acima dos botões. Não aqui exatamente entre os 2 botões, tá? Você tá vendo os 2 botões aqui, e ele fica entre os 2 botões e um pouco para fora. Então, por isso, essa posição desse painel também ajuda você a identificar que aquele produto que você está vendo, aquele instrumento que você foi lá comprar, usado, é de fato uma Jackson. Beleza? Bom, fora isso, tá? Cuidado sempre com o braço, obviamente, né? Se o braço estiver para frente ou para trás e o tensor estiver funcionando, qualquer luthier resolve. Mas se o tensor não estiver funcionando, é um problema. E se ele estiver torcido, aí é muito mais complicado para resolver, porque não é só tensor que vai resolver. Para resolver um braço torcido, às vezes nem dá. Ou às vezes simplesmente dá, mas não compensa, tá? Então cuidado com isso, sempre dá aquela olhadinha por cima da guitarra, aquele acompanhamento que você faz, dá uma olhada por cima, você olha nessa posição e vê ali se o braço não está fazendo uma torção. Se ele estiver fazendo torção, corra, fuja, porque é furada. Não vale a pena você pegar um instrumento assim, beleza?
Alguns pequenos detalhes, tá? As Jacksons novas, elas vêm todas com tags coladas, penduradas, enfim. Se a pessoa tiver essas tags, é mais um bom sinal, o cara é cuidadoso, guardou aquilo, né, um valorizante, né? É só papel e barbante, gente, não tem nenhum valor para aquilo, né, específico, mas mostra um cuidado, tá? É muito raro as Jacksons vendidas no Brasil serem vendidas com os cases originais Jackson. O case mesmo Jackson, ele acaba sendo quase o preço de mais uma guitarra, aqui no Brasil. Lá fora ele não é caro assim, tá? E lá fora muitas vezes as guitarras já são vendidas, já saem de fábrica com o case. Bom, no Brasil normalmente elas vêm em caixa de papelão. A caixa de papelão vem identificado Jackson, às vezes uma caixa de papelão uma dentro da outra também, tá? Então assim, caixa de papelão genérica não é Jackson, então pode ser que aquilo não seja o original, tá? O fato de ter ou não a caixa também não quer dizer nada. E no Brasil é comum você encontrar bags originais da Jackson. Esses bags, muitas vezes as guitarras foram vendidas, pelo menos as mais novas, com o bag de transporte, né, da Jackson. Ter ou não ter o bag não é fator determinante, você pode comprar um bag muito melhor às vezes, né? É só uma questão de você conhecer que é original, não tem nada demais, tá? Mas é mais uma prova de que alguém cuidou daquilo ali, cuidou bem da guitarra. Quanto mais detalhes a pessoa te mostrar que ele cuidou daquele instrumento, melhor, tá? Eletrônica, eu particularmente não me preocupo muito, porque eu sempre penso que eu vou passar o instrumento por uma revisão, né? A não ser que você está comprando e não quer levar de jeito nenhum para o luthier, mas de uma maneira geral, o ideal é fazer sim uma revisão. E aí eletrônica, tem um potenciômetro que está raspando aqui, que ele não está funcionando legal e tal, parece que ele está meio quebrado. Você troca. Isso aqui não é caro, é fácil trocar os potenciômetros, tá? Qualquer luthier faz, a chave também. Mau contato aqui se resolve. No jack aqui embaixo também, mau contato no jack, isso também é coisa simples de resolver. Não precisa muito pânico quanto a isso, não. Isso são coisas fáceis de resolver, tá? O que não é fácil de resolver? Braço empenado não é fácil de resolver. Pintura não é fácil de resolver, tá? Se a guitarra, você vê que ela tem uma marca que ela bateu em algum lugar, e aí aquilo quebrou a pintura, tá? Pegando essa aqui como exemplo, essa aqui é bem antiguinha, ela tem aqui, ó, não sei se vai dar para ver no vídeo, dá uma mexida nele aqui para ver se vocês vão conseguir ver. Ela aqui, ela tem uma batidinha aqui atrás, mas é uma batidinha pequena e de fácil solução. Fácil solução porque eu sei o método e eu tenho o luthier para poder fazer esse reparo aqui sem precisar pintar a guitarra toda. Porque se for uma batida muito grande, etc., muitas vezes para recuperar você vai ter que pintar a guitarra inteira. E aí uma pintura de guitarra realmente não é simples, não tem tanta gente que faça isso com qualidade no Brasil, tá? Até tem bons pintores, tem excelentes empresas, excelentes profissionais que pintam, mas não é uma coisa tão comum, tão corriqueira, não é todo luthier que faz pintura. Você vai ter que procurar um profissional especializado, etc, etc, e não vai ser barato. Então se a sua guitarra tem um problema de pintura, de repente estar quebrado num canto e vai ter que pintar ali, amassar e pintar, isso não vai ficar barato. A não ser que você não ligue para isso. Tem gente que gosta até, que considera, né, que é relic, quando tem uma batida, desde que não comprometa, né, não tem uma rachadura, enfim. Esse tipo de coisa pode comprometer a estabilidade do instrumento, a durabilidade do instrumento. Mas pintura, normalmente, é uma coisa mais cara e mais chata de reparar. Então essa é outra dica que eu dou também. Olha os pequenos detalhes, tá? Em relação a preço, isso oscila muito. É difícil falar. O que eu posso te dizer é que quanto mais bem cuidados, obviamente ela vai ser valorizada. Compare sempre com as versões que estão em venda, que estão em produção. Claro que nem tudo pode ser baseado por ele. Tem instrumentos que são raros, são colecionáveis, né? Se a gente pensar nas séries, né? Eu lembro sempre que o patamar das guitarras Jackson ali, eu diria que as americanas, as Custom Shop primeiro são o topo, né? Você tem ali as americanas, as japonesas logo em seguida, tá? Eu diria que logo ali empatado ali, as coreanas, muito próximas das japonesas, tá? As chinesas, que são muito bons instrumentos, são instrumentos simples, instrumentos lançados agora, tudo é feito na China, mas são instrumentos também de qualidade. Sim, em cima delas ainda, tá? Desculpe. Em cima delas tem as assinaturas, enfim, a série X que é feita na Indonésia, que são excelentes instrumentos, tá? Diria que é quase pau a pau com as coreanas ali, com as japonesas também,
abaixo as chinesas, e mais complicadinho embaixo, na base da pirâmide, seriam as indianas. Não estou dizendo que você que tem uma guitarra Jackson indiana que ela seja ruim, não é isso. É que a Jackson durante esse período na Índia teve muita dificuldade com o controle de qualidade, problemas com madeira, então não é raro você encontrar guitarras Jackson que você acaba tendo algum problema na madeira, uma trinca, alguma coisa nesse sentido, tá? Problema de pintura, pinturas que reagem, que acabam com o tempo, ela começa a ficar esmaecida, ela começa a trincar a pintura, enfim, esse tipo de problema também. Isso na verdade está ligado à madeira, à secagem da madeira, que aquela madeira também não estava com a secagem legal, as madeiras utilizadas durante algum período na Índia, obviamente que teve uma curva de aprendizado, em algum momento eles corrigiram os problemas, mas aconteceram isso. Problemas de corte, às vezes o corte estava um pouquinho torto, e aí guitarra é um instrumento que se ele não tiver alinhadinho, certinho, tudo aqui, tudo alinhado, né, física isso aqui, né, é um problema. Então é mais uma preocupação que você tem. Então se você estiver comprando uma guitarra e ela é indiana, pensando em preço, ele não pode vender para você uma indiana pelo preço de uma japonesa, tá? Outra coisa é que todo mundo quer anunciar a guitarra dizendo que é uma Jackson japonesa. Bom, se você já assistiu os outros vídeos aqui no canal, você já sabe que existem fabricações em diversos países, e aí você já sabe como identificar essas várias origens, né? Mas, resumidamente, quando você vê uma Jackson com serial 9 e 7 dígitos, normalmente ela é japonesa mesmo, tá? Quando você vê uma com serial 10, ela é coreana. As chinesas, normalmente ela tem o CWJ ou CJW, dependendo da fábrica, eles invertem essa sigla, tá? Significa que ela é japonesa. As indianas, elas vêm com NHJ, algumas, nem todas, porque na Índia realmente o serial bagunçou de uma forma que tem guitarras Jackson indianas que sequer tem Jackson aqui no neckplate. Ela tem só um número ali aleatório, e ela não tem nem escrito Jackson, e é uma Jackson verdadeira, tá? Você tem as feitas na Indonésia, que são instrumentos fantásticos, da série X, série X, e as signaturas são feitas lá também, são ICJ, ok? E as USA, que tem só a numeração mesmo, e tá lá no headstock, que é uma USA, mas você não vai ter dúvida que é uma guitarra, normalmente vai estar com preço bem caro, bem alto, né? São instrumentos que é o topo da cadeia ali, acima dela só as custom shops, que aí quando você vai comprar um custom shop, a Jackson vai fazer direto para você não está comprando usada, né? É isso. Mas assim, essa preocupação em relação ao preço é porque muitas vezes todo mundo quer falar que é japonesa, então olhe, identifique que não é, assista os vídeos aqui do canal para você saber identificar e saber que não é japonesa, tá? E também querem cobrar o mesmo preço de uma guitarra japonesa, numa guitarra muitas vezes chinesa, numa guitarra indiana, o que é muito complicado. Não dá para cobrar numa Jackson indiana o preço de uma Jackson japonesa. Tá? Não é o mesmo padrão de construção, o mesmo padrão de qualidade. O hardware caiu muito de qualidade nesse período que estava na Índia, então as pontes que são imitações da JT no final das contas, tá? Licenciadas, muitas delas não tem sequer a marca Jackson aqui na Floyd Rose, para vocês terem ideia, tá? É um cromado bem mais complicado, que normalmente oxida, é diferente do cromado japonês. Quando você pega as Jackson japonesas, eles utilizam muito hardware cromado, diferente da Jackson americana que tem muito hardware preto, né? Mas o cromado japonês normalmente não oxida dessa forma. Você pega os indianos, normalmente eles acabam oxidando. Foi um período bem complicado em termos de qualidade mesmo. Então não dá para vender, não dá para comprar, e muito menos comprar uma Jackson indiana pelo preço de uma japonesa. Então saber a origem do instrumento faz a diferença, tá? Não vou falar nesse vídeo aqui sobre upgrade, isso valoriza, isso não valoriza, porque na verdade o upgrade é uma coisa muito pessoal. E a gente de repente vai fazer um vídeo, coloca aí nos comentários se vocês acham que vale a pena fazer um vídeo, comentando sobre os upgrades bacanas para guitarras Jackson, que upgrades fazer quando você tem uma Jackson. Beleza? Deixa aí nos comentários. Bom, é isso, gente. O vídeo aqui já está ficando longo, é um vídeo bem longo, mas eu acho que essas dicas são importantes para quem está interessado em comprar uma Jackson usada, tá? Se você ainda tiver qualquer outra dúvida, deixa aí nos comentários qual que é a sua dúvida, a gente vai procurar responder aqui dentro do possível. O que eu não souber, a gente procura a informação, procura pesquisar para trazer a informação mais completa para vocês.
beleza? A ideia é ajudar mesmo. E comenta aí se o vídeo te ajudou, se aumentou a sua vontade de comprar uma Jackson, se você já teve uma e de repente quer ter mais uma. Comenta aí qual a sua experiência em relação a essa coisa de adquirir Jackson usadas, né? Comprar no mercado seminovos, né? Que outras dicas de repente eu não falei aqui que são importantes olhar na hora de comprar um instrumento usado. Beleza? É isso aí, galera. Um grande abraço. Valeu!